Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja constantemente sobre todos vocês. Bom, gente, este meu vídeo será um pouco longo, mas será muito interessante assisti-lo, pois eu quero falar aqui de todo o acontecimento do presente momento. Na verdade, o que nós temos ouvido são rumores de guerras por conta desta pandemia que iniciou-se no ano passado, no ano de 2019, na China. Todos nós sabemos que por trás desse plano diabólico existe também um plano escatológico. Quando nós observamos as profecias da Bíblia, nós percebemos que estamos vivendo exatamente a 1/10 hora. Sim, estamos vivendo o princípio de dores e daqui a pouco chegaremos ao arrebatamento da igreja e ao grande período de grande tribulação. Mediante a tudo o que nos afirma a Bíblia, para haver o arrebatamento e posteriormente haver também um período de grande tribulação, é necessário que o anticristo se revele. E segundo a Bíblia Sagrada, o anticristo sairá da Europa. Bom, nós temos hoje a China alcançando o poder econômico mundial. Na grade da economia universal, a China estava em segundo lugar, perdendo então para os Estados Unidos. A China, ela acabou há pouco tempo, há 2 semanas atrás, o seu presidente dizendo que ele alcançaria a potência econômica mundial. Porém, não há como o anticristo sair da China. O anticristo, eu repito, ele sairá da Europa. Porém, na observância da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 9, capítulo 16, também, nós temos aí a afirmação da China no cenário profético. A China hoje que constrói uma ponte, uma espécie de via que liga da China à Índia. Na observância bíblica, o 6º selo, ou a 6ª taça da ira de Deus, está escrito que 1/3 da terra, dos homens, morrerão. Nós estamos aí em pouco mais de 7 bilhões de seres humanos da terra. Se você fizer uma análise entre a China, o Afeganistão, o Paquistão, Israel e a Índia, nós vamos observar que existem naquela região esta quantidade de pessoas. Se você observar a Bíblia Sagrada, ela narra também em Apocalipse um exército de 200 milhões de soldados. E exatamente este é o número de soldados que nós temos na China. Se você observar também a Bíblia, ela diz que o rio Eufrates irá se secar. E a Turquia hoje, ela colocou próximo ao rio Eufrates a possibilidade de fazer com que esse rio seque. Eles já têm esse poder. E secando esse rio, passam exatamente 200 milhões de soldados. Bom, a China será um poder que não vai se dobrar a outros poderes. Nós precisamos de um cenário de 3 poderes. Então, esse primeiro poder é a China, que por desejo comercial e poder mundial vai estar também dominando e guerreando no final contra Israel, na batalha também que nós chamamos do Armagedon.
Nós temos também, logo na Europa, por conta de toda essa crise, porque o coronavírus ele não é o final, mas o coronavírus veio para coroar um novo tempo. E esse tempo será o tempo em que, após todo esse processo de pandemia, que já está matando mais do que a Segunda Guerra Mundial, forçará a Europa a fazer uma união europeia será levantada. O Papa, na verdade nós temos hoje 2 papas, e isso nunca aconteceu na história da humanidade, desde que fora instituído o primeiro Papa pela Igreja Católica. O Papa já disse que para governar o mundo e para resolver o caos universal é necessário apenas um homem. Então está aqui o segundo poder, o poder europeu, em que vai eleger um homem para dominar entre uma aliança na Europa. E é daqui que vai surgir o anticristo. Nós temos também o terceiro poder, que são as nações que estarão defendendo a Israel. Bom, gente, toda essa crise, toda esta pandemia que estamos passando, está dentro de um cenário bíblico e dentro também de um calendário das grandes nações. Isso mesmo, tudo já foi em um ponto estratégico para acontecer neste tempo, mas isso acaba coincidindo, ou melhor dizendo, encaixando com as profecias bíblicas. Nós estamos vendo guerra, rumores de guerra, crise, terremoto, e para que o anticristo estabeleça o seu reino, é necessário uma crise mundial econômica. Então, daqui para frente, nós vamos ver guerra civil, como está para acontecer aqui no nosso Brasil. Nós estamos vendo a crise de pandemia, a pandemia que é a do coronavírus. Nós temos também uma pandemia emocional, pessoas em depressão, e daqui a pouco, mundialmente, teremos um grande índice de suicídio. Empresários, microempresários, empreendedores, autônomos, que irão passar por um período de grande necessidade. E essas necessidades são básicas, não verão saída, a não ser o suicídio. O cenário mundial está mudando. Eu repito, o coronavírus ele veio para coroar um novo tempo, uma nova etapa. Porém, o coronavírus ainda não é o final. A igreja vive a 1/10 hora. Se você observar a Bíblia Sagrada, a parábola dos trabalhadores, ele fala do Senhor que saiu na primeira hora do dia, depois ele saiu na terceira hora do dia, depois ele saiu na sexta, na nona, e até que ele saiu a 1/10 hora. A primeira hora do dia refere-se aos sacerdotes e aos profetas, que segundo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz que esses profetas não tinham ciência daquilo que viria. A terceira hora do dia representa o início da igreja, os trabalhadores do início da igreja, uma igreja avivada, uma igreja apoteótica, uma igreja cheia do Espírito Santo. Se você observar, Pedro pregou na terceira hora do dia, dizendo: esse povo não está embriagado, entre 9 e 10 da manhã. É a terceira hora do dia. A sexta hora do dia é entre meio-dia e 1 hora. Esta sexta hora do dia fala de quando
Pedro entrou na casa de Cornélio. E Pedro, antes da casa de Cornélio, havia tido uma visão de animais impuros. E Deus deu a ordem para Pedro matar os animais, e porque Deus havia purificado. E quando Pedro entra na casa de Cornélio, pregando-lhes a palavra, o Espírito caiu sobre eles. Então esta é a terceira hora do dia. Nós temos também a sexta hora do dia. A sexta hora do dia, nós temos o Evangelho sendo espalhado por todo o globo terráqueo, quase. O reino romano, o governo romano, havia aderido ao Evangelho, e com isso o Evangelho passou a ganhar espaço. Óbvio que houve uma jogada política, houve uma jogada de interesse, mas o Evangelho acabou crescendo. Quando nós observamos então a 1/10 hora, nós estamos falando dos últimos dias, dos últimos acontecimentos. Esses são os dias que nós estamos vivenciando. Quando dá a 1/10 hora, que são as 6 horas da tarde, que termina o dia para iniciar o processo da noite, aqui não acontecerá o arrebatamento, apenas as tarefas cessarão. Lembra quando Jesus falou para os discípulos que devemos trabalhar enquanto é dia? Pois bem, nós devemos trabalhar até 1/10 hora. O arrebatamento, biblicamente, não acontece no término da 1/10 hora. O arrebatamento, biblicamente, acontece à meia-noite. Então nós fazemos uma conexão com a parábola das 10 virgens. Se você observar a Bíblia, está escrito da seguinte forma: e tardando o noivo, todas dormiram. Mas existiam dois grupos. Existiam os grupos das nécias, das loucas, e existia o grupo das prudentes. Tanto as prudentes como as nécias dormiram. A expressão dormir da parábola fala de um tempo de conforto. Sim, um tempo porque só dorme quem está extremamente confortável e também cansado. Então, os trabalhadores da 1/10 hora trabalham, cansam, pegam um sono, ok? De 6 horas à meia-noite. São as virgens que pegaram o sono. E aí a parábola diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Alguém gritou: aí vem o noivo. Esse grito, aí vem o noivo, pode falar do período de grande perseguição que ainda não chegou para nós, como diz Mateus 23, 24, sereis odiados pelo meu nome, sereis perseguidos, muitos morrerão. Pode ser isto, mas também pode ser um grande avivamento, pois antes do arrebatamento da igreja, dentro de um momento de grande apostasia, nós teremos um período de grande avivamento. Acredito que este será o maior avivamento da história. Sim. Quando nós estudamos acerca do avivamento na Bíblia Sagrada, nós vamos ver o primeiro avivamento acontecendo em Atos capítulo 2. Esta é a terceira hora do dia. O segundo avivamento nós temos em Atos capítulo de número 10. Pedro entrando na casa de Cornélio. Nós temos também Jesus entrando em Samaria e pregando para a mulher samaritana no meio-dia, uma das horas contadas. Nós temos Paulo partindo para a parte da Europa, trazendo um grande avivamento em que tomou toda a Europa, França, Itália, chegou até
nos Estados Unidos, e hoje, também há 100 e poucos anos, através de Daniel Berg Gunaving, chegou ao Brasil, e também por intermédio de outros líderes, que aqui eu não quero falar, para não tomar muito tempo. O que eu quero dizer é que o avivamento aconteceu de forma parcial, por parte. Começou na Europa, rodou toda a Europa, chegou até nós. O avivamento da 1/10 hora, desse período, ele vai ser um avivamento que vai tomar todo o grupo terráqueo, aonde estiver o povo que acredita em Jesus, tanto os nécios como os prudentes. Aí acontecerá o grande arrebatamento, após esse avivamento. Então, aí tem duas visões, né? Os midi-tribulacionistas, que acreditam que esse período de sono será o período em que o anticristo já vai ter se revelado, a igreja vai conhecer o anticristo, mas ele ainda não estará operando com todo o seu poder, porque a Bíblia diz que convém que a igreja seja tirada para que o iníquo se revele, ok? Porém, eu acredito que esse período de avivamento, esse período de sono, que é conforto, ok? Que é descanso da igreja, vai acontecer antes do período de grande tribulação, porque não bate. O período de bodas do Cordeiro é um período de 7 anos, e esses mesmos 7 anos que a igreja estará em bodas, haverá o período de grande tribulação. O que eu quero dizer a você com esse vídeo, eu encerro agora, é que o cerco profético está tomado bem embaixo dos nossos olhos. Nós precisamos nos ater, não às guerras, não aos rumores de guerras, não à pandemia, mas o que nós devemos nos ater de forma primária em todos os acontecimentos que apontam o cenário bíblico e proféticos. Esses dois poderes estão sendo formados. Então, a China já dominou uma parte do poder. Um pouco à frente dominará a Europa, que levantará o segundo poder, aonde o anticristo será erguido, uma pessoa que governará, e as nações que estarão ao lado de Israel. Isso será lá na frente, no Armagedon. Ainda temos o Gog e Magog, que implica ali com a Rússia e com o povo aliado a ela. Então, nós, brasileiros, acredito que estaremos ao lado dos Estados Unidos e comumente estaremos ao lado de Israel. Porém, a Igreja de Jesus não estará aqui. Bom, gente, esse é o cenário profético e também histórico dos dias atuais. Eu estou passando para vocês quase toda a realidade do que está acontecendo e, querendo ou não, Jesus está voltando. A palavra é essa. Eu peço a você que marque o maior número de pessoas possível e passe esse vídeo. Até quem é ateu precisa entender isso daí. Quem não acredita em Cristo, quem não acredita na Bíblia, precisa entender isso. Coisas de 2000 anos atrás que estão escritas e profecias que estão se encaixando sem misticismo. São apenas profecias, fatos verídicos que se encaixam um no outro. Em São Paulo, nós tivemos no mês passado, nós estamos no mês 4, no mês de abril, nós tivemos uma chuva de gafanhoto em uma cidade de São Paulo. Tudo aponta para os últimos dias. São os sinais da vinda de Cristo. Mas, repito, ainda não é o fim. Vamos nos preparar. Não sejamos como as virgens loucas que não guardaram reserva. Entenda? As virgens loucas, elas tinham reserva, elas tinham azeite, mas não tinham reserva. Jesus está dizendo de alguém que tem vida em particular com o céu e com o Espírito Santo. Não é só ir à igreja,
não é participar de uma denominação, não é participar das fidelidades a Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, o que temos que fazer é termos a reserva, para que você não seja pego de surpresa. Lembrando que a igreja de Jesus não será pega de surpresa, ok? Serão pegos de surpresa aqueles que não são igreja, que vão correr de um lado para o outro desesperado e não irão encontrar refúgio em uma liderança espiritual e nem no Espírito Santo, pois este será tirado da terra. Então, buscamos enquanto é tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, não seja como as virgens loucas. Daqui a pouco, Jesus vem nos buscar e o mundo espiritual existe. As profecias estão aí. Nós temos nação se levantando contra nação, reino levantando contra reino, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho. E isso não é só dentro de casa. Ele está falando de uma guerra de família. E nós, como brasileiro, nós somos uma família e temos uma guerra aí, esquerda ou direita, quem vai, quem fica, e eu digo, fica aquele que Deus quiser. Eu não sou da esquerda, eu não sou da direita, eu sou de Cristo e que apoio hoje a direita por uma única opção, ok? Uma única opção, não existe outra, infelizmente. Não existe outro, ok? Não é o perfeito, não é o melhor, mas é o que temos. Então, fique na paz, sem politicagem, mas vamos aguardar aí o arrebatamento. Em breve colocarei outro vídeo. Perdoe pelo vídeo longo, mas assista por completo e receba a vitória. Paz de Cristo a todos.